quem é esse ator que teve uma arma apontada para a cabeça e a defesa dele diz que, pelo fato dele ser negro, ele disse que foi vítima de racismo e contou que foi a própria polícia que fez isso com ele. Fabiola, quem é esse ator? Como foi que isso aconteceu, Fabiola? Ó, é o seguinte, o nome dele é Pedro Maia, ele é um ator daquela novela Malhação. Ele contou o seguinte, que ele estava correndo na rua e foi para esse ator aí. E foi parado por 2 policiais que estavam numa moto. Aí ele falou o seguinte, mandaram eu botar a mão na cabeça e aí sacaram a arma. Os policiais aprontaram a arma para mim só por eu ser negro. Já vi, ele falou o seguinte também, que ele já vi casos de brancos correndo e nunca foram parados pela polícia. Já fui parado em outras vezes em que eu era o único negro, o único parado e revistado foi eu. Não tem como não enxergar como racismo explícito. Nossa, ô Lombardi, que história, hein? Não, mas eu acredito nele, viu? Eu acredito porque, assim, o que ele estava correndo, né? Ele tá correndo, todo mundo corre, não é isso? Correr na rua, você tá atrasado, vai pegar um ônibus, tá? Ou então mesmo fazendo uma ginástica. Correndo, fazendo por exercício. E aí, assim, a polícia passa de moto, você vê um negro correndo, você não tem a dúvida. Infelizmente, nós ainda vemos isso nesse país aqui, viu, Matheus? É um absurdo, né? Agora, ele deu essa entrevista pro site Notícias da TV e a primeira vez que ele falou, aconteceram 2 vezes, né? Uma quando ele estava correndo e a outra quando ele estava, o policial parou, apontou a arma na cabeça. Quando aconteceu isso, ele tinha 17 anos. E essa outra vez foi depois. Que triste. Muito triste isso, muito. É racismo mesmo, né, gente? Não tem outra explicação. É isso aí. É o que a gente consegue entender, né? Pela ótica dele, pela visão dele. Eu acho que ele tem toda a razão. Até no momento em que ele fala que ele foi parado numa circunstância em que ele era o único negro do grupo e o único a ser revistado. Por que não revistaram os outros? Ô, louco. Não, isso é um fim da Isso é um picada, absurdo. né? Não, isso é um absurdo. Fim da picada. O Lombardi, ele até pode falar, ele tem experiência para falar sobre isso. O mundo, ele tá evoluindo, mas alguns comportamentos parece que não evoluem. Esse ponto ainda, infelizmente, e muitas vezes, o policial é negro. É incrível isso. O policial é negro e ele trata a pessoa como se a pessoa, em tese, fosse um bandido. Para depois revistar, e aí no fundo, muitas vezes nem desculpa pede, tem que pedir até desculpa, porque tudo bem, você desconfia, suspeita de alguém, você para alguém. Agora, Lombardi, tem uma coisa que triste. acontece que é muito comum também, e a gente sabe disso, até porque nós somos jornalistas e a gente vê isso mais de perto. Tem também muito aquela questão da condição social, né? O cara que ele tem uma roupa mais bonitona, um carrão mais bonito, ele passa às vezes pela blitz despercebido, enquanto o outro camarada lá que vem num carrinho mais simples, com boné na cabeça, porque voltou do trabalho, ou porque estava assistindo futebol no bar, ele é parado. Não, mas isso aconteceu há um tempo atrás com 2 jogadores de futebol, um chamado Amaral e o outro Flávio Conceição. Flávio Conceição tinha sido contratado pelo Palmeiras, comprou um carro conversível, os dois na Avenida Sumaré, aqui na Zona Oeste da capital de São Paulo, pararam numa blitz. Aí desce porque não sei o que lá. O cara falou, não, nós somos um jogador de futebol. Só que os policiais não reconheceram os dois. Aí tiveram que descer, se identificar, mostrar os documentos do carro, que não tinha nada. Aí o Amaral falou, porque os dois somos negros. Se tivesse 2 brancos aqui, vocês parariam? Infelizmente ainda existe essa cultura. Não estou dizendo que é no todo, mas ainda existe.